1 Samuel capítulo 16, o versículo número 1 está escrito assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Versículo número 6. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a aparência, nem para a sua altura, porque eu, o Senhor, o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: nem a esse o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a esse o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Papai do céu, linda foi a tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar me usando nesta noite para ser, meu amado, porta-voz do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor encontre espaço, liberdade em cada coração, para que a tua palavra possa encontrar uma terra boa nesta noite e frutificar a 30, a 60, a 90 e a 100. Abençoa essa igreja nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, e todos digam amém. Se sente glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite eu quero ministrar uma palavra em cima desse seguinte tema: 3 visões a respeito de Davi. A penúltima mensagem que eu ministrei aqui, eu falei sobre José. A última mensagem eu falei sobre renovo. E nesta noite eu quero falar sobre Davi. Grave o que eu estou falando aqui, por favor. Preste bem, depois você manda esse corte para mim. Quando eu estava meditando essa palavra, Deus nesses últimos dias tem feito com que eu tirasse um domingo para poder meditar a palavra do Senhor. E mais uma vez, assim como meditei em José, eu estava meditando sobre Davi, e meu coração se encheu de alegria. Porque Davi, na casa de Davi, com os seus irmãos, ele era o menos provável que seria escolhido para ser rei. Mas o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele ama trabalhar com coisas pequenas. E quando o Espírito Santo de Deus me levou a viajar dentro da Bíblia Sagrada, veja só o que eu encontrei. A Bíblia diz que Moisés tinha um cajado em suas mãos, era apenas um pedaço de pau. Mas quando Moisés toca no mar vermelho, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Quem pode dar glória? Quando Noé, para verificar se as águas haviam baixado, quando ele estava dentro da arca, o que é que ele solta para verificar as águas? Um pequeno pássaro, uma pequena pomba, mas foi um animal ali usado por Deus para alimentar Elias. Deus usa um corvo, um animal improvável, mas a Bíblia diz que esse corvo levava pão e carne para o profeta Elias, de manhã e também à tarde. Quando nós meditamos a Bíblia Sagrada, nós vamos achar um homem chamado profeta Elias. Esse profeta, quando foi arrebatado
mas nas mãos de Deus se tornou uma arma poderosa. A Bíblia fala sobre um homem chamado Sansão. Sansão era ungido do Senhor, homem cheio do Espírito Santo, que uma certa vez, lutando contra os filisteus, lutando contra os amalequitas, com uma simples queixada de jumento, a Bíblia diz que ele derrubou 1000 homens de uma só vez. A Bíblia fala que Saul ficou possesso de um espírito maligno. Davi pega uma harpa, vai para o palácio, e quando Davi toca a harpa, a Bíblia diz que o espírito maligno, ele bate em retirada. Estamos falando sobre Davi nessa noite, e a Bíblia diz que quando ele foi para derrubar o gigante Golias, ele entrega apenas uma funda, apenas uma pedra, e com aquela pequena pedra, num pequeno lugarzinho que tinha no capacete do gigante Golias, ele acerta e derruba o gigante Golias para o teto. Deus ama trabalhar com coisa pequena. Quem tem direito à glória? Meu coração celebrou em meditar nessa palavra, porque eu voltei ano passado e comecei a pensar, quando eu comecei na presença do Senhor Jesus, e quantas pessoas que me disseram, não vai dar nada. Quantas pessoas fizeram por causa de mim? Quantas pessoas que quando eu estava na rua drogado, todo sujo, passaram perto de mim e olhavam para mim, me davam uma esmola e diziam: esse aí não vai ser nada. Até mesmo dentro da igreja, por quantos eu fui rejeitado dentro da igreja, por não saber falar direito, por não ter estudo, por não ter uma família, por não ter nada, mas Deus acreditou em mim. E hoje eu estava a meditar que aquele que morava na rua, Jesus resgatou, colocou-me na presença dele e me encheu do Espírito Santo. Então a palavra que eu ministro nessa noite, eu ministro com propriedade, porque o Deus do qual eu estou falando é um Deus que eu conheço, não só de ouvir falar, mas os meus olhos têm visto a presença dele na minha vida. O Deus que eu estou pregando nesta noite, eu não simplesmente falo que ele cura, porque ele já me curou, eu tenho experiência nessa área. Eu não só falo que ele liberta, porque ele me libertou, eu sou prova viva disso. Eu não só falo para vocês que ele restaura, porque ele restaurou a minha vida espiritual, restaurou a minha vida emocional, restaurou a minha vida financeira. Então eu prego a palavra de Deus por amor, dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a oração para ele, Cristo Jesus. Sabe que você pode aplaudir bem forte? No meio de seus irmãos, Davi era um deles provável. Davi não tinha qualificação para ser rei. Mas agora preste atenção. Antes de Davi ser ungido a rei, a palavra de Deus diz que primeiro Deus rejeitou Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Até então não havia rei, não tinha rei, não havia monarquia no povo de Israel. Mas o povo de Israel começa a olhar para os seus inimigos e ver que em todos eles, todos os povos, haviam reis. Começaram a clamar a Deus, começaram a clamar ao profeta Samuel, que ungisse um rei sobre eles. E a palavra de Deus fala que Samuel foi enviado e ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. O que Deus queria que Saul fizesse era que obedecesse a sua palavra, era para obedecer a sua palavra. Mas por muitas vezes Saul desobedeceu a Deus. Um dos fatos que contrariou e entristeceu o coração de Deus foi quando a Bíblia diz que envia 30.000 carros de inimigos contra Saul, 6.000 soldados a cavalo. E diz que os inimigos que vinham contra Israel eram como a areia do mar. O medo tomou conta do coração de Saul, e ele fez algo que não deveria fazer. Ele sacrificou o Senhor
porque Deus tinha chamado ele não para ser sacerdote, não para ser profeta, mas para ser rei de Israel. E dentre muitas outras coisas, nas quais Saul desobedeceu a Deus, e Deus disse: arrependi de ter escolhido e ungido Saul como rei. Procurarei um outro que seja um homem segundo o meu coração. Então Deus envia agora Samuel até a casa de Jessé. Aí Samuel não queria ir, porque ele disse: Senhor, eu não posso fazer isso, porque eu vou me encontrar como um traidor, e Saul vai mandar me matar. Disse Deus ao profeta Samuel: pega um novilho, vai à casa dele e diz a Jessé que você foi para fazer um sacrifício juntamente com ele e toda a família, e lá eu hei de mostrar para você aquele que eu vou ungir como rei de Israel. Então o tema desta noite é 3 visões a respeito de Davi. A primeira visão é a visão da casa de Davi, é a visão da sua casa, porque Davi, ele era menosprezado. Muitos até dizem que Davi era filho de uma mulher fora do casamento, por isso ele era rejeitado, mas isso não está escrito na Bíblia Sagrada, não é isso que a Bíblia diz. Mas pela conversa dos irmãos com ele ali, diante do campo de batalha, nós podemos perceber que havia um certo rancor, uma inveja, uma forma de tratar diferente com respeito a Davi. O próprio pai de Davi o tratou de uma forma diferente dos seus irmãos, porque quando soube que o profeta Samuel iria até a sua casa e mandou reunir todos os seus filhos, Jessé não preocupou em chamar Davi. Davi ficou no pasto tomando conta das ovelhas. Mas no entanto, os 7 filhos de Jessé compareceram naquele dia para receber o profeta Samuel. Enquanto Eliabe estava tomando banho, enquanto eles estavam arrumando seu cabelo, vestindo roupas novas, enquanto os servos estavam emolando aquele novilho e fazendo uma comida boa, Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. Então muitas vezes, nem dentro da sua própria casa, as pessoas acreditam em você, as pessoas acreditam no seu ministério. Muitas vezes, a maior luta das vezes é dentro da nossa própria casa. Talvez você está aqui nessa noite e você tenha enfrentado a adversidade dentro da sua própria casa, mas não deixe a circunstância mudar a essência que está dentro de você, porque o homem pode não estar vendo, mas Deus está vendo o que você está passando, e dentro de você está sendo formado um coração que agrada a Deus. Então a primeira visão é a visão dos familiares de Davi, que não acreditavam nele, que via ele simplesmente como um pastorzinho de ovelhas. Foi isso que os seus irmãos falaram para ele, quando o seu pai envia ele para levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha: com quem deixaste aquelas pouquíssimas ovelhas? Mas enquanto Davi estava lá no pasto, lá Deus estava com ele. Eu até vou dizer nessa noite que Davi não simplesmente foi rejeitado pela sua família, mas eu prefiro crer em meu coração que Deus o havia separado de uma forma em que Deus pudesse estar cuidando dele, falando com ele. Porque enquanto Davi cuidava das ovelhas, ele pegava sua harpa e ele cantava louvores de adoração ao nosso Deus. A família não estava vendo, mas enquanto Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas, Deus estava preparando ele para o grande dia. Enquanto ele estava lá, a Bíblia diz, nas palavras dele: olha, um dia um leão levantou-se contra as ovelhas do meu pai. Eu peguei e matei com as minhas próprias mãos, e o mesmo eu fiz com o urso. Ali Davi já estava mostrando a preocupação dele com as ovelhas do seu pai. Ele não permitiu o inimigo
de chegar e devorar as ovelhas do seu pai. Agora eu te pergunto, se nos dias de hoje um leão já é gigante e forte e já coloca muito medo em nós, imagina naquela época o tamanho de um leão. A força que Davi enfrentou aquele leão não era dele, mas era o próprio Deus da vida, o fortalecendo para proteger e dar vitória, Pai. Os irmãos não estão vendo nada disso, mas Deus estava trabalhando na vida de Davi. Então creia nessa noite. Eu não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família, não sei como está o seu ministério, não sei como estão as suas amizades. Talvez as pessoas não acreditem em você, mas eu te digo nessa noite: Deus te chamou para um propósito e Ele acredita em você. E o que você passar não vai ser em vão. Deus vai usar a sua dor para que através da tua dor outras pessoas sejam restauradas e curadas. No teu sofrimento, na tua dor, um dia você vai estar aqui contando um testemunho. Um dia você vai estar pregando para alguém que vai estar passando pela mesma situação que você está passando, ou você já passou, e você vai dizer: eu já estive nessa posição e Deus me deu vitória. O mesmo Deus que me deu vitória vai estar também abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Então, como pode o pai esquecer-se do filho, o mais novo, o mais jovem, deixar o filho lá no pasto? Ele estava dizendo: não é importante ele estar aqui, o que vai ser feito aqui não é para ele, porque ele é apenas uma criança. Com certeza um dos meus filhos vai ser aquele a quem Deus procura, a quem o profeta procura. Mas Deus tinha outros planos. A visão de Deus era diferente da nossa visão. A segunda visão que nós aprendemos aqui é a visão do profeta Samuel, que é uma visão limitada. Mesmo sendo ele um homem de Deus, ele não queria ungir outro como rei, porque primeiro em teu coração que ele estava com medo, ele poderia ser tido como um traidor, e como traidor ele seria levado à morte. E a Bíblia diz que ele insistiu em orar por Saul, porque foi ele que ungiu Saul como rei sobre Israel. Até que Deus disse: olha, não insista mais, não adianta ficar orando, porque eu, o Senhor, já o rejeitei. Eu não quero mais que ele seja rei. Ele já teve a primeira, a segunda, a terceira chance, e ele me desobedeceu. Ele é rebelde, não tem cumprido a minha lei, não tem cumprido os meus mandamentos, não tem honrado o meu nome, então eu rejeitei. Eu quero agora que você vá e unja o outro no lugar dele. Mas a visão de Samuel, ela é uma visão limitada, porque quando ele chega na casa de Jessé e ele encontra lá Abinadab, ele olha para Abinadab e vê aquele homem forte, musculoso, de cabelos longos. Ele disse em seu coração: certamente está diante do Senhor aquele que ele está procurando. E Deus vira para ele e diz: Samuel, Samuel. O homem não vê, Deus não vê como o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E Deus já estava sondando o coração de Davi, quando Davi estava cuidando das suas ovelhas. Talvez eu, como pastor, não tenha tido a visão perfeita de você, mas Deus tem uma visão perfeita sobre você, porque o Deus a quem nós servimos, Ele vê o passado, Ele vê o presente e Ele vê o futuro. Ele sabe onde você vai chegar, se você permanecer firme na presença dEle. Ele sabe onde você vai chegar, se você obedecer a palavra dEle. Deus te conhece muito bem. Deus essa noite fala com você: olha, tu aparece aqui fora, eu estou olhando o que está dentro de você, o teu coração, a forma que você me serve, a forma que você me busca,
a forma que você me adora. Deus está sondando o teu coração. A terceira visão que nós temos é a visão de Deus. Lá em Atos capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz assim, ó: achei Davi um homem segundo o meu coração. Quando Deus olha para Davi, Deus faz um raio-x na vida dele. Deus havia dentro de Davi um verdadeiro adorador. Deus havia dentro de Davi um sincero, um homem que tinha responsabilidade, mesmo sendo ele de pouca idade, porque a história vai nos falar que ele tinha aproximadamente 16 a 17 anos de idade, mas já estava agindo com maturidade, já estava agindo como um homem obediente ao Senhor. Deus disse: olha, esse homem, ele é segundo o meu coração. E quando Davi chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que Deus vira para Samuel e diz: olha, pode ungir este aí, este é o meu escolhido. E a Bíblia diz que Samuel pega o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi, na presença de todos os seus irmãos. Os irmãos de Davi, o pai de Davi, ficaram maravilhados. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas aquele que era desprezado agora foi ungido para ser rei de Israel, segundo a vontade de Deus. Então, às vezes você está preocupado com o que as pessoas estão falando de você, com o que elas pensam de você, com o que elas acham de você. A tua preocupação tem que ser essa: o que Deus acha de você, o que Deus vê em você, quais são as suas atitudes que agradam ao coração de Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos sofrendo por causa de palavras de pessoas, palavras de família, e às vezes nós ficamos desacreditados, ficamos oprimidos, ficamos doentes. Deus está dizendo para você nessa noite: Ele acredita em você, porque na sua vida Ele tem um propósito. Deus escolheu Davi para um propósito, assim como também escolheu você para um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui porque Deus escolheu você, para que você leve avante o propósito. Talvez o propósito de Deus para você é salvar a tua casa, é salvar a tua família. Não fuja do propósito de Deus. E quando nós meditamos aqui nessa mensagem, algo interessante que nós entendemos: Davi, quando ele foi ungido rei, a Bíblia diz que no outro dia não foi para o trono, ele voltou para o pasto, para novamente cuidar das ovelhas. Porque, amados, o nosso ministério, ele é desenvolvido. O ministério é desenvolvido. Não significa que você vai receber aqui uma unção como obreiro, como diácono, e vai ficar cheio do Espírito Santo, e vai começar a pregar, e vai começar a tocar. Não! A unção é a liberação de poder sobre a tua vida. Mas se você não desenvolver o seu ministério, você vai ficar paralisado. E Davi, mesmo tendo sido ungido como rei, ele voltou para o pasto para cuidar das ovelhas. Mas tem uma coisa que eu não vejo na vida de Davi. Eu não vejo aqui Davi murmurando, eu não vejo aqui Davi reclamando, eu não vejo aqui Davi dizendo: mas agora eu sou rei, cadê o meu trono? Eu quero o meu trono. A Bíblia diz que com humildade ele continuou fazendo o seu trabalho, porque Davi agora entendeu que ele precisava andar na visão de Deus. E Davi agora começa a andar na visão de Deus. Lá no Salmo de número 119, no versículo 14, coloca para nós, Salmo 119, versículo 14 em diante. Davi começa a andar diante da visão que Deus tinha na vida dele, para que o ministério dele fosse desenvolvido. Versículo 14: mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos,
do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Mais lá, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Agora, Salmo 139, no mesmo versículo 14, coloca para nós. Salmo 139, vai lá. Olha o que Davi diz, Salmo 139, versículo 14 diante. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existiu. Davi reconheceu que o Senhor é o autor da sua fé, era o autor da sua vida, e lhe conhecia muito bem. Agora Davi começa a desenvolver o seu ministério. Como é que ele desenvolveu o seu ministério? Porque na casa de seu pai, ele era simplesmente um pastor. Ele cuidava das ovelhas, mas cuidando das ovelhas, Deus trazia ensinamentos para o seu coração. Davi agora é chamado para ir para o palácio, porque o rei Saul se encontrava possesso do espírito maligno. E lá no palácio, Davi, como adorador, quando tocava a sua harpa, a Bíblia diz que o espírito maligno batia em retirada da vida de Saul. Aqui nós aprendemos que ali dentro do palácio, Davi estava sendo ensinado por Deus, porque Davi cuidava de ovelhas. Davi não entendia nada de palácio. Davi conhecia, era a lã das ovelhas, era o esterco das ovelhas. Os assuntos de Davi era falar sobre pasto, era falar sobre curral, era falar sobre um lobo, era falar sobre leão. Eu não entendia nada de palácio. Mas agora dentro do palácio, juntamente com o rei Saul, ele tem essa sabedoria, que quando ele tocava o instrumento, o espírito batia em retirada, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. E onde a luz chega, as trevas todos. Ele entendeu agora que ele era um combatente do mal. O Espírito manifestava, a harpa ele tocava e Saul era liberto. E dentro do palácio, Deus estava treinando Saul, Deus estava treinando Davi, porque Davi agora começou a conviver com pessoas que falavam de uma forma diferente, que se vestiam de uma forma diferente, que tinham um jeito diferente de agir, um jeito diferente de pensar. Davi agora não andava de qualquer jeito, ele estava observando como as pessoas andavam dentro do palácio. Ele começa a conviver com soldados, ele começa a participar de reuniões entre os reis e os seus liderados. Davi começa a entender tudo o que acontecia dentro do palácio. Ali ele estava sendo treinado por Deus. E a palavra diz que agradou o coração de Saul. E Saul agora pega Davi e coloca ele como escudeiro, ou seja, aquele que carrega as armas do rei. Aleluia. E agora Davi está diante da sua maior prova. A palavra de Deus fala que Davi, quando chega no campo de batalha, ele vê um gigante Golias afrontando o povo de Israel. Ele presencia o medo na vida de Saul, o medo na vida de Jonatas. Ele presencia o medo na vida dos seus irmãos. Ele presencia o medo dominando todos os soldados de Israel. Aí quando Davi chega e ouve a afronta do gigante Golias, ele diz: quem é esse circunciso para levantar contra o Senhor, o Deus dos exércitos, filhos de Israel? Eles não acreditaram em Davi, mas tudo aquilo que Davi aprendeu agora ele está colocando em prática, porque Davi aprendeu a andar na visão de Deus. Davi entendeu que a força que ele tinha não vinha dele mesmo, mas vinha do Senhor. Davi agora entendeu que ele foi escolhido como rei, não foi pela sua beleza, pela sua formosura, pelo seu
mas ele foi escolhido por ter a sua graça diante do coração de Deus. É uma graça que prontifica a lutar contra o gigante Golias. Mas Davi não era preparado na guerra. Davi não sabia manusear bem uma espada, um arco, flecha, uma lança, não. Mas ele sabia manusear bem uma funda. E nessa funda, com uma pedra, a Bíblia diz que ele derrubou o gigante Golias. E derrubando o gigante Golias, ele avança para cima dele, corta a cabeça dele, levanta a cabeça daquele gigante para cima e diz: que todo Israel saiba que existe um Deus, e este Deus é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus de Israel. Deus quer usar você, irmão, assim como usou Davi para derrubar gigantes. Porém a nossa vida é uma longa caminhada. Davi não foi ungido rei direto para o trono, não. Dos 17 anos, a Bíblia diz que quando ele tinha 30 anos de idade, é que ele se assentou no trono de Israel. Levaram-se 13 anos, e nesses 13 anos foi muita perseguição. Nesses 13 anos, Saul perseguia, tentando matá-lo. Nesses 13 anos foram muitas batalhas, muitas guerras, muitas perdas, muitas noites mal dormidas. Nesses 13 anos foi muita traição, mas Deus estava presente na vida de Davi. Não desista da sua caminhada, porque ela é glória. Não afaste do Senhor. Permaneça firme na presença de Deus. E não se esqueça: Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito que Ele tem na sua vida é salvar toda a tua casa. E através da tua vida, muitas pessoas vão ser salvas em nome de Jesus. Através do teu testemunho. Então, por mais que seja grande a tua luta, para de reclamar, para de murmurar, não fique comparando a sua vida com a vida dos outros, mas segue o teu caminho, trave as suas próprias batalhas, porque certamente Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Então, se você quer ter vitória, esteja disposto a lutar, assim como Davi lutou contra aquele gigante Golias. Não deixe os gigantes da sua vida te paralisar, porque o Deus a quem tu serve é o Deus do poder, é o Deus grande. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Pegue na mão dos irmãos do seu lado. Oh, aleluia.